Turismo e negócios. Oferecimento Farmácia Líder. Para seu conforto e segurança, peça o medicamento pela teleentrega da Farmácia Líder, pelo 3282-1100. Farmácia Líder, tradição em cuidar de você. Sabe que adotar um animal é um ato de amor, né? Aos pets, aos animaizinhos, e também é um ato de amor a si mesmo, né? Porque os animais acabam mudando a vida das pessoas, das famílias. Eles realmente acabam fazendo a diferença no nosso dia a dia. Porém, depois que se adota um animal, tem que ter, né, os cuidados necessários, né? Principalmente se são animais de rua, os cuidados sanitários aí necessários com esses animais adotados. E esse assunto que nós vamos abordar com o médico veterinário que está conosco hoje aqui, do Hospital, Clínica e Pet Center, Dr. Álvaro Abreu, para falar justamente sobre os cuidados sanitários com os animais adotados. Dr. Álvaro César de Abreu. Tudo bem, doutor? Bom dia, como é que você está? Bom dia, Braulio, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Clube FM. Braulio, a gente viveu nos últimos dias aí uma situação de bastante comoção com os animais resgatados das enchentes, né? E isso gerou, né, Braulio, uma onda de solidariedade com os pets e de adoção, né? Isso foi muito bacana, né? A gente que acompanhou, esteve e ainda está na linha de frente de várias ações aqui no Rio Grande do Sul. E a gente que acompanhou esses abrigos lotados, né, de animais, e a gente acompanhou, então, muitos desses animais, alguns voltaram para seus lares, né, seus proprietários, donos, e muitos foram adotados. E esses animais que foram adotados e foram adotados para vários lugares, né? Inclusive para fora do Rio Grande do Sul, foram muitos animais que foram encaminhados para adoção. Isso é a parte bem positiva de tudo isso que aconteceu. E então, hoje, até falando um pouquinho de números, né? A gente tem os abrigos hoje com muito menos animais. Por exemplo, aquele abrigo da Ubra, que é um dos que tinha lá junto à faculdade, são 6 galpões, chegamos a ter lá 2.300 animais, né? E hoje nós temos lá menos de 500, né? Então, já está bem mais controlado, como se diz, né? Essa questão dos animais. Mas vamos lá, então, falando um pouquinho, né, adotei um cão, um gato, e agora, né? É um novo membro, né? Novo membro da família. O que que nós vamos fazer com esse animal, né? Primeiro tem que ver um pouquinho da onde ele vem, como que ele chegou até nós, né? Até essa família. Então, às vezes, esses que vieram de enchente, normalmente são animais que passaram por uma triagem do médico veterinário. Normalmente são animais que já foram feitos alguns testes de algumas doenças, né? E tem vacina, muitos deles estão chipados e até castrados, né? Então, isso é uma situação. Isso vale também para um abrigo, quando a gente for buscar um animal num abrigo, ou for adotar um animal de rua, para entender se esse animal, ou buscar informações, né? Se esse animal recebeu a vacina, né? Recebeu o vermífugo, se está tudo bem com ele, né? Então, Uhum. antes de levar para casa, né, Bruno? Sim. E isso é muito importante, né? Porque pela saúde desse animal, pela saúde dos outros animais que a família tem em casa, Uhum. porque hoje, normalmente, a gente sabe que 90% das pessoas que adotam um cão, um gato, já tem um outro animal, não é o primeiro, né? Então, ou seja, ele vai conviver com um outro animal, às vezes da mesma espécie ou não, e também vai conviver com a família, né? Isso é muito importante a gente cuidar e pensar na questão de saúde de todo mundo, tanto do pet, do animal ou da família, né? Então é importante que tenha esse cuidado, né? E depois que adotar, levar esse animal a um veterinário para que ele faça realmente esse acompanhamento, para ver se tem que dar continuidade, porque às vezes o animal tem uma dose de vacina, porém tem que fazer as outras, Sim. né? Ou tem uma dose de vermífugo, tem que continuar fazendo, ou tem reforços anuais, enfim, que tem que ser feito,
né? Ou esse animal precisa de um outro tipo de cuidado. Tem muitos animais que estão doentes ou estiveram doentes, têm um acompanhamento por algum tipo de medicação. Tem a questão da alimentação, é muito importante, né? Uma orientação sobre qual tipo de ração esse animal deve comer, dependendo do tamanho, da idade, se é cão ou gato, claro, e se ele é um animal grande, pequeno ou médio, e se ele vai conviver dentro de casa, no apartamento, ou no sítio, ou numa fazenda. Entendeu? Então, isso depende muito do ambiente que ele vai viver. Aí, todos esses cuidados têm que ser sempre mantidos em dia, principalmente pela questão de zoonoses, né, Bruno, que a gente fala muito. Sim. A gente ouviu falar muito agora da leptospirose, né, que é uma doença que é transmitida pela urina de animais, principalmente do rato, né. A gente teve, infelizmente, várias pessoas acabaram falecendo de leptospirose no Rio Grande do Sul. Então, as zoonoses, que são as doenças que os animais transmitem para as pessoas, isso é muito importante que tenha esse cuidado. Então, é por isso que a gente recomenda que faça todos esses cuidados com os animais, para que não passe nem para o outro animal da família e nem para as pessoas. Então, Verdade. essa é a questão bem, bem importante, né, Bruno? Sendo isso, o senhor abordou aqui um assunto que é muito importante, que é a adaptação, né, de temperamento desse animal ali, o ambiente também, né? Porque às vezes É, as pessoas na emoção ali adotam o animal e tal, mas tem que saber que, assim como qualquer ser vivo, né? Qualquer ser vivo, e especialmente assim, se tratando de animais, né? Eles têm seus hábitos, né? Seus temperamentos, não é mesmo? Então tem que saber que vai ter que conviver com um ser que tem, né, digamos assim, tem manias, tem gostos, né? Que a gente vai ter que aprender a conviver com ele. não menos importante, né, Bruno, que a questão sanitária, é essa questão de temperamento. É. Né? Porque esses animais que são adotados, e o animal que é de um abrigo ou de rua, ou é o animal esses da enchente, e às vezes esses animais da enchente, eles eram animais que ou eles viviam na rua, entendeu? Às vezes a gente não sabe, né? Eram animais às vezes que viviam de vida livre, que a gente chama, né? Então esse animal, a hora que tu colocar ele num apartamento pequeno, ele vai sentir necessidade de sair, ele vai querer correr ou fugir, né? Tem animais que conviviam sozinhos, que não gostam ou não ou tem que passar por um processo de adaptação para conviver com outro cão da casa, né? Então, às vezes são animais mais agressivos, de instinto de dominância, que também tem que ser observado. Uhum. A gente recomenda que quando a gente traga esse animal para casa, a gente faça um período de adaptação, deixa ele separado um pouco no início, vai acompanhando para ele se sentir seguro com a família, com o lugar, com o ambiente, e depois ele começa a fazer a sociabilização com os outros animais. Né? Isso acontece muito com os gatos. Os gatos, às vezes, tendem a sofrer um pouquinho mais, né, com um novo membro, né? Às vezes o gato da casa, o que já tem o ambiente dele, às vezes ele não gosta muito quando vem um outro animal. Então isso tem que ser feito gradual. Às vezes é muito fácil, às vezes é simplesmente tu coloca os dois juntos ali, ou os cães principalmente, eles vão começar a brincar e eles começam a ter uma vida normal. Mas isso não é sempre que acontece. Então, eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter nesse momento da introdução desse novo membro da família, né, Bruno? É verdade. Saber que é um animal que precisa de todo cuidado, né, de todo respeito, como se ele se tratasse de um ser humano. A diferença é que está num outro patamar de evolução, mas igualmente merece todo o cuidado necessário, né, para atender às suas necessidades. Doutor Álvaro, muito obrigado pela sua participação. Grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos. Obrigado, doutor Álvaro César de Abreu, aqui do hospital, da clínica do Pet Center, doutor Álvaro Abreu, abordando aqui os cuidados sanitários com os animais adotados aí, né? Obrigado, grande abraço, doutor Álvaro. Importante a gente cuidar desses animaizinhos que acabam mudando a nossa vida e mudam para melhor, né? Se a gente sabe conviver com eles, né? Assim, na verdade, eles sabem conviver com a gente, nós é que precisamos aprender a conviver com eles. Depois do intervalo, nós temos aqui, seguindo a série de entrevistas com os nossos representantes dos partidos aqui de Canela, né? Os representantes de partidos de Canela, a gente vai seguir essa série. Hoje vai ter o Ademar Sábio e o Joãozinho Silveira.
integrantes do MDB abordando os planos do partido para as eleições deste ano. Clube. E a hora certa? 8h20, temperatura que está nesse momento em 16 graus. Muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Clube 885. Os sabores que aquecem o seu inverno você encontra no Rissul. Que tal uma massa deliciosa, bem quentinha, feita com ingredientes de qualidade? E para acompanhar, um bom vinho tinto que harmoniza com seus pratos preferidos. Seja qual for a receita, as opções do Rissul levam mais sabor e aconchego para o seu dia. Aproveite! Inverno Rissul, abrace os sabores da estação. Beba com moderação.